Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arquitetura de Rede de Computadores, trazendo a vocês nesta aula a ferramenta, o programa, o recurso no qual nós iremos utilizar ao decorrer do curso. Vou passar para vocês nesta aula um pouquinho sobre o Draw.io, beleza? Bom, eu na aula passada me lembro de ter acrescentado ele como uma das principais ferramentas em relação à diagramação de redes. Eu, em particular, utilizo essa ferramenta desde a época que eu fazia faculdade, conheci essa ferramenta na época de faculdade, lá em meados de 2013, e essa ferramenta ela segue comigo basicamente por onde eu passo. Então, entre uma empresa e outra que talvez tenha uma obrigatoriedade de usar outra ferramenta que não seja essa, aí eu deixo ela um pouco de canto, mas do contrário, sempre que possível eu levo ela comigo, beleza? Inclusive, estou utilizando ela em um curso ainda em andamento aqui dentro da plataforma da Udemy, que é o de UML, tá? Modelagem de dados. Bom, sem delongas, primeiro de tudo, para quem não conhece, nunca ouviu falar a ferramenta, não sabe como ela funciona, nem como acessa, ela é uma das ferramentas no qual você tem acesso via web, beleza? Se você entrar no site oficial, na verdade, você tem duas possibilidades. Você pode, se vocês observarem aqui no segundo link, tem o desktop. Ele permite você baixar um instalador, né, um executável, e você consegue fazer as coisas localmente, sem a necessidade de internet, ou seja, fará diretamente no computador. Isso tem uma série de benefícios, inclusive quando você não tiver acesso à internet, você consegue praticar, você consegue exercitar e afins. Eu, em particular, sempre utilizei e ainda continuo utilizando a ferramenta via web, beleza? E seria essa primeira opção, o primeiro link no qual vocês vão clicar logo após digitar o nome dela no navegador de vocês, beleza? Pessoal, aqui inicialmente é a carinha da nossa plataforma, tá bom? Bom, como eu tenho muito tempo que não utilizo via desktop, não vou arriscar em dizer que é exatamente igual, porque faz tempo que eu não utilizo, então eu não me recordo realmente, tá bom? Mas vou explicar brevemente para vocês sobre a ferramenta, o que nós temos, como a ferramenta ela é composta, como os recursos são divididos por aqui, para que quando nós começarmos a praticar, tenhamos que pelo menos um conhecimento superficial e não ficaremos tão perdidos na hora de achar, né, na hora de utilizar algumas coisas, tá bom? Primeiro de tudo, se vocês observarem na parte superior do programa, começando aqui ao lado esquerdo, nós temos alguns nomes, né? Nós temos aqui arquivo, editar, visualização, ordenar, extras e ajuda, beleza? Cada um desses nomezinhos aqui, eles são chamados de guias ou de menus, como vocês optarem, beleza? Esses aqui são os menus horizontais, tá bom? Cada um desses menus aqui tem, obviamente, a sua particularidade e um porquê de existir dentro da ferramenta. Quando nós falamos do primeiro menu em relação a arquivo, basicamente, dentro dele terá todas as opções que são pertinentes a arquivos. Então, uma vez que você clica neste nome, ele abrirá um menu em vertical com inúmeras opções. Então, quando eu falo em arquivo, eu posso criar um novo arquivo, e aí quando eu clico, eu posso criar um novo arquivo em branco ou utilizar algum template pré-moldado. Nós vamos visualizar isso daqui ao decorrer das aulas, beleza? Eu posso abrir também um arquivo, e aí eu posso fazer escolhas de onde talvez esse meu arquivo esteja armazenado, esteja salvo, independente se seja em nuvem ou em algum outro local específico. Eu posso fazer a abertura de algum arquivo que eu tenha salvo ou que eu tenha criado recentemente. Eu posso salvar. Geralmente nós utilizamos quando
salvamos o arquivo pela primeira vez. Posso fazer o salvar como, que aí eu posso renomear este arquivo caso eu tenha duas versões, por exemplo. Imagina que eu criei um arquivo, eu fiz a modificação, eu quero manter o anterior e criar um novo. Então eu faço uma versão atualizada. Então utilizaria salvar como, porque daí eu conservo o arquivo anterior e crio um segundo arquivo. Se por um acaso eu clicar em salvar já com as alterações realizadas, eu perco a versão anterior. Então é importante se atentar a isso. Também tem a opção de compartilhar arquivo, que quando eu clicar também vai me dar ali uma série de opções. Renomear arquivo, fazer uma cópia de arquivo, importar o arquivo para algum local específico, exportar o arquivo. Aqui é basicamente diferente, tá? Para vocês entenderem, o salvar aqui é diferente do exportar. Por quê? Quando eu falo em salvar, eu vou salvar o arquivo, o que eu criar aqui dentro, no formato drywall, né? No formato do programa, tá bom? Eu vou salvar arquivos ao decorrer das aulas, vocês vão entendendo. Agora, quando eu falo em exportar, aqui eu transformo o determinado arquivo em imagens, tá? E aí existem aqui os formatos de imagens ou de arquivos que nós podemos trabalhar. Então, eu posso transformar em um documento PDF, posso transformar em uma versão em HTML. Provavelmente ele vai vir a criar tabelas ou linhas e colunas relacionadas. Enfim, eu tenho inúmeras opções. Tenho aqui outras opções em relação a incorporar, publicar e assim sucessivamente. Resumo do resumo. Tudo o que é pertinente a arquivo, obviamente, vai estar dentro do primeiro menu, que é o menu Arquivo. Beleza? Então, sempre que eu quiser fazer uma modificação, uma atualização, uma edição no arquivo, basicamente as opções estarão dentro deste primeiro menu. Beleza? O segundo menu se chama Editar e, obviamente, como o nome diz, permite com que eu faça edições de algumas coisas. Bom, aqui inúmeras opções estão ocultas, né? Travadas, indisponíveis, porque nosso documento ainda está em branco, não temos nada criado. Porém, quando nós viermos a fazer criações, nós podemos voltar nesse menu e ver o que pode ou não ser habilitado. Mas aqui nós temos duas primeiras ações de refazer ou desfazer. Caso eu tenha feito alguma meleca e eu tenha que consertar, então eu posso refazer ou desfazer. Posso cortar, copiar, colar e excluir, são ações básicas que geralmente todos nós conhecemos, porque isso nós nos aplicamos não só a esse programa, mas a tudo. Temos aqui opções de substituição, edições de dados e assim sucessivamente. Por que eu digo assim sucessivamente? Porque além do editar dados que já está habilitado, nós temos aqui outros editores que estão ocultos e que seriam ativos à medida em que nós fizermos as criações, beleza? Temos o terceiro menu relacionado à formatação. E quando nós dizemos formatação, nós estamos falando sobre modificações, tá bom? Então aqui é tudo pertinente a modificações. Aqui são determinados menus que podem ou não ser habilitados e à medida em que nós formos utilizando, nós podemos alterar para saber onde que ele é incluso, onde que é alterado sobre cada uma dessas opções aqui. Por exemplo, régua está desabilitado. Se eu clicar em régua, ele cria tanto uma régua em vertical quanto uma régua horizontal para que eu tenha aqui as dimensões caso eu queira fazer coisas com medidas exatas, por exemplo. E aqui para tudo, se vocês tanto clicarem para habilitar ou desabilitar, ou aparecerá coisas que obviamente estão desabilitadas e vão passar a estar habilitadas, ou sumirão coisas que estariam habilitadas e obviamente vocês desabilitaram, beleza? Então é importante sempre quando clicar, observar aqui a tela, o que existir já não existe mais, ou o que ainda não existe está passando a existir, porque dependendo do que vocês fizerem, possa ser que uma coisinha ou outra aqui fique
com a tela, a interface dessa ferramenta muito poluída e acabe atrapalhando ao invés de ajudar. Então, é bom se atentar a isso e geralmente deixar sempre ativo aquilo que vocês realmente vão utilizar, aquilo que realmente está cabível para vocês fazerem, ou que vocês usam com constância, e o que precisar uma vez ou outra vocês habilitem uma vez ou outra à medida que houver necessidades, beleza? Temos aqui opções de ordenação, que também está com tudo desabilitado. E aqui, obviamente, quando nós viermos a criar os nossos projetos, nós vamos ver em relação ao que pode ser feito. Mas vamos pegar exemplos de texto aqui que fica mais fácil, uma explicação breve e superficial. Quando nós falamos aqui para frente, para trás, avançar, recuar, são espaçamentos que nós poderíamos dar em qualquer tipo de objeto, tá bom? Estou dando exemplo de texto. Acrescentar parágrafo, acrescentar espaço, recuo. Então, seriam coisas relacionadas a texto. Mas eu poderia colocar em elementos, eu poderia colocar no fundo da página, poderia colocar nas laterais. Então, isso daqui é bem versátil, tá? Então, isso varia de acordo com o elemento que você tem clicado dentro do seu projeto, beleza? Temos a opção de menu extra, que aqui você pode escolher o idioma. Inclusive, o meu está em português. Se por um acaso você estiver em qualquer outra linguagem e você não tenha uma adaptação, vocês podem fazer alterações assim como eu fiz, tá bom? Temos aqui opções de aparência que vocês podem ir alterando, olha só. Opções de escuro, opção automática. Eu, em particular, prefiro a opção clara, por isso que eu mantenho ela habilitada. Tem as opções de tema, tema clássico, tema mínimo. E aqui tudo ele vai notificando o que vocês precisam fazer, ó. As mudanças serão visualizadas após a atualização de página, tá? Então eu precisava dar um F5 aqui ou clicar no refresh para as atualizações elas acontecerem, beleza? Por fim, nós temos o último menu sobre ajuda, que obviamente é quando você tem alguma dificuldade, não consegue encontrar algum recurso, ferramenta, e aí você tem este menu para ajudá-lo, para auxiliá-lo na melhor maneira possível, beleza? Bom, tudo isso que foi comentado se dá inicialmente aos menus básicos, tá? Os menus que sempre irão existir na sua ferramenta, quer você queira ou não. Por quê? Esses menus eles não podem ser desabilitados, tá bom? Abaixo desses menus aqui, que é onde é a nossa guia, nós temos a barra de tarefas. Aqui existem algumas opcionais também, onde eu posso fazer o controle do zoom, tanto por porcentagens já pré-definidas, tá bom? Quanto por lupas, caso eu queira aumentar ou diminuir o zoom. Nós vamos ver ao decorrer das aulas também que existem teclas de atalho para fazer tudo isso e que inclusive é muito melhor e muito mais rápido. E à medida que nós formos fazendo, obviamente eu vou explicando como funciona. Nós temos aqui as opções de fazer e desfazer, assim como nós tínhamos no menu. Temos a opção de excluir também. Temos outras opções de para frente, para trás, recuo e etc. Tá bom? Então, resumidamente, o que é esta barra de ferramentas? A barra de ferramentas é onde fica alguns recursos dos quais são mais utilizados, independente do tipo de projeto, independente do diagrama, do tipo de documento, do tipo de formatação que você quiser. Basicamente são as ferramentas que mais são utilizadas. Então são aquelas ferramentas consideradas padrões, tá bom? Ao lado esquerdo nós temos os nossos menus. Esses menus aqui, diferente do anterior, são menus verticais. E esses menus aqui, eles são compostos por objetos, formas geométricas, e cada um deles tem ali determinados grupos, determinados agrupamentos. Obviamente, esses agrupamentos eles estão de acordo com as objetividades desses elementos, tá bom? Então, eu minimizando aqui esse geral, vocês vão ver que por padrão vem habilitado alguns. Talvez o de vocês não esteja habilitado o UML 2.5. Como eu mencionei no início da aula, eu estou aplicando o curso de UML. Então, atualmente eu estou utilizando, por isso ele está habilitado.
Outra coisa, se talvez vocês não estiverem visualizando este menu, se dá por conta de ele estar minimizado, tá? Então, possa ser que ele esteja assim, ó. Beleza? E quando você clica nessas opções ao lado direito na parte superior da tela, você consegue acrescentar os menus laterais, beleza? Este menu lateral em vertical ao lado esquerdo, como eu mencionei anteriormente, ele possui alguns opcionais habilitados. No nosso caso, como o curso é pertinente à arquitetura de redes, nós iremos diagramar diagramas físicos, lógicos, coisas relacionadas à rede de computadores, talvez não venha já nesses menus pré-definidos. Então, se vocês observarem, existe um botão aqui ao centro, na parte de baixo, chamado Mais Formas. Uma vez que vocês clicam nele, vai abrir uma nova janela no centro, onde os menus que estão ao lado esquerdo já visualizados são esses menus habilitados. Eles são divididos por categorias, e se vocês descerem um pouco, vocês verão que existe uma categoria chamada ligação em rede, tá bom? Todos esses nomes que estiverem aqui abaixo são grupos que são relacionados a objetos, formas geométricas relacionadas à rede de computadores. E aí, se vocês observarem, existem aqui alguns ícones com nomes específicos, por exemplo, este AWS. Eu comentei na aula anterior que existem programas que eles possuem esses ícones em peculiar, pois são de empresas grandes, renomadas, empresas internacionais, mas aqui esta ferramenta também dá inúmeras opções. Então, olha só, temos AWS 17, AWS 18, AWS 2024, aqui são os anos, tá? Então, aqui é o ano de 2024. Olha quanta coisa foi lançada para esse ano em relação à AWS. E quando eu digo muita coisa, literalmente é muita mesmo. Temos AWS em 3D, temos aqui a Azure, da Microsoft, temos a Cloud Enterprise. Então, temos literalmente inúmeras formas ou inúmeras fontes de formas que nós podemos optar e conseguimos habilitar e desabilitar conforme as necessidades, tá? Então, por exemplo, se por um acaso eu precisar desenhar um projeto que envolve AWS, envolve Cisco, envolve outras coisas, eu consigo pegar um pouquinho de cada, contanto que eu tenha todas elas habilitadas para que eu possa vir a explorar, tá bom? Então, dando continuidade, ó, temos aqui os ícones da Cisco. E observa que nenhum grupo possui basicamente as mesmas ilustrações iguais ou pelo menos parecidas às anteriores, tá? Temos a Cisco 2019, temos a Cisco Safe. Enfim, quando eu digo que existem várias é porque tem inúmeras realmente. Estou passando aqui nas mais importantes, tá? Ó, Google Cloud, IBM, IBM Cloud. Eu ainda estou em dúvida de qual nós iremos começar utilizando no curso, mas bem provável que seja esta daqui, tá? Network. Essa daqui possui praticamente todos os ícones, né? As formas que nós precisamos inicialmente e de uma forma bem simples e bem versátil, tá? Eu acho que o layout, a interface, os formatos de cada um desses objetos aqui são bem interativos. Então fica fácil de nós entendermos o que é o que aqui. Não tem muitas coisas que são semelhantes umas às outras, exceção desses daqui. Ó, observação só dos iconezinhos aqui bem pequenos para nós termos a visualização de que não é exatamente igual, tá? Por mais que possa aparecer a princípio, os detalhezinhos eles acabam mudando. Nós temos aqui Office, temos gabinetes, temos aqui só para SAP, VMware e etc. VMware, tá? E etc. Então, todos eles aqui, eles são relacionados ao grupo de rede. Então, imaginemos que eu quisesse iniciar aqui utilizando o Network. Basta eu ticar e aplicar.
automaticamente ele já vai ser incluso aqui ao lado esquerdo. Uma vez que eu faço a expansão deste menu, ele já vai mostrar para mim todas as opções de ícones, né, de elementos que eu posso utilizar. Bom, basta você escolher o ícone que você quer utilizar, clicar, segurar e arrastar para o centro da tela. Uma vez que você fez isso, você já tem o ícone no qual você quer fazer a visualização ou a utilização para o seu diagrama, tá bom? Bem rápido, bem simples e bem fácil. Uma das coisas no qual eu opto em utilizar essa ferramenta é justamente a facilidade de encontrar as coisas, tá? Então, se eu precisar, por exemplo, estender o menu, eu também consigo, tá? Então, tudo isso é bem volátil e varia de acordo com as necessidades, beleza? Bom, selecionei aqui, pressionei Delete, ele vai sumir automaticamente. Agora, ao lado direito da nossa tela, nós também temos um outro menu em vertical. Este menu ele está relacionado a formatações, tá bom? Por enquanto, não convém eu falar muito dele, não convém eu falar muito a respeito, porque essas opções aqui, elas serão variáveis e elas serão modificadas de acordo com o que eu tenho na minha tela. Como assim? Por exemplo, no momento eu tenho dois menus chamados diagrama e estilo, e aqui eu tenho algumas configurações, inclusive para diagrama, eu tenho a opção aqui de escolha do formato do papel que eu quero utilizar, se eu quero a folha em pé, em formato retrato ou deitada em paisagem. Eu tenho aqui algumas opções em relação à cor de fundo, caso eu queira fazer alteração, acrescentar sombra, esboços e etc. Se por um acaso eu adiciono um elemento, estou colocando aqui o controle do videogame, por exemplo, eu já tenho outros tipos de menus. Então eu tenho estilo, eu tenho texto, eu tenho ordenação. Então são pontos bem específicos que vão variar de acordo com as necessidades, com as ocasiões, com o que eu preciso para aquele determinado momento. Então é mais fácil eu explicando conforme nós formos utilizando. Mas, por exemplo, aqui eu poderia ir alterando as cores, tá? Então eu poderia vir aqui e colocar preenchimentos, adicionar bordas, colocar tracejadas, aumentar as espessuras. Então tudo isso é variável, beleza? Mas o que vocês precisam ter em mente é que o menu ao lado direito em vertical, ele é o menu em relação à formatação dos elementos, dos objetos que serão pertencentes aos diagramas que vocês virem a criar, tá bom? Por fim, mas também não menos importante, na parte inferior da tela, nós temos aqui também uma outra barra, tá? Seria o nosso rodapé. E aqui nós conseguimos fazer a visualização de projetos, tá? De documentos. Então aqui onde eu tenho página 1 é esta folha, mas aqui funciona semelhante ao Excel quando eu quero criar mais planilhas dentro de um documento apenas. Então eu clicando no maisinho, eu consigo ir criando outros documentos ou outras folhas dentro deste mesmo documento. Bom, por que que isso é importante? Se por um acaso eu esteja fazendo um projeto que ele é complexo e eu tenha que fazer divisões, todas essas divisões aqui elas ficarão dentro do mesmo arquivo. Então, será um arquivo que teria 3 páginas, 3 folhas, beleza? Ou se por um acaso fosse um projeto que eu precisasse dividir diagramas físicos e lógicos, eu não criaria numa mesma página. Então, página 1, diagramas físicos, página 2, diagramas lógicos, tá bom? Tudo isso dentro do mesmo arquivo. Então, eu estou fazendo um arquivo chamado diagramas Google Cloud, diagramas do Google, da arquitetura do Google. Eu teria ali diagramas Google Cloud físico, diagramas Google Cloud lógico, por exemplo. Beleza? Bom, por fim, esta será a ferramenta no qual nós vamos fazer a utilização. Possa ser que durante o curso eu mostre a vocês algumas ferramentas que são bem utilizadas em empresas, principalmente essas empresas voltadas à segurança de informação, voltadas à infraestrutura, mas eu vou adaptando o curso conforme as necessidades.
Por enquanto, nós vamos ficando com essa, porque é uma ferramenta gratuita, todo mundo tem acesso, e é uma ferramenta bem fácil e bem versátil a ser utilizada, beleza? Vou me despedindo por aqui, porque a aula ficou um pouco extensa, até mais do que deveria. Espero que vocês estejam gostando, fiquem com Deus e até breve.